Se você ensina defesa pessoal para mulheres da mesma forma que ensina para homens, você pode estar colocando elas em risco. E hoje eu vou te falar algo que vai incomodar muitos instrutores, mestres, praticantes de artes marciais, academias e até mulheres. Porque mulheres devem treinar diferente para defesa pessoal. E não é por fraqueza, é por realidade. Defesa pessoal não é esporte, não é campeonato. Defesa pessoal é sobrevivência. E quando o objetivo é sobreviver, o treino precisa refletir o cenário real. Diferença média de força relativa entre mulheres existe. E se você, como instrutor, não ensina isso, está cometendo um erro grave. A defesa pessoal, ela não é um esporte, ela não é um campeonato, é sobrevivência. Quando o objetivo é sobreviver, o treino tem que refletir o cenário real. Entenda, homens e mulheres têm biotipo diferente, força diferente, estrutura articular diferente e sofrem tipos de agressões diferentes. E se você não coloca isso em vigor nas suas aulas, está cometendo um erro grave. Porque é simples. Você já viu briga de puxão de cabelo de homem? Você já viu unhada de homem? Não. Mulher já. Então, as mulheres sofrem com alguns tipos de agressões quase que exclusiva para elas. Tentativa de estupro, esganhadura, puxão de cabelo, tá? Todos esses tipos de agressões mais específicos para mulheres, que raramente você vê algum homem sofrer, por exemplo, no caso da esganhadura, tá? É o que determina a diferença pro tipo de defesa pessoal que cada um vai apresentar. Porque se eu tenho uma técnica X, quero aplicar com dois indivíduos, Y e Z. Um é homem, o outro é mulher. E de tamanhos diferentes, já de cara, pesos diferentes. A solução técnica tem que ser diferente. Ela não pode ser igual. Por quê? Porque senão vai transformar a técnica em algo falho. O erro comum que muita gente comete, eu até falei aqui, é treinar a defesa pessoal como se fosse um sparring esportivo. Você vai treinar, trocar golpes, ensinar uma disputa de força. Defesa pessoal feminina, que às vezes é vendida por aí, não pode ser baseada em trocar socos. Primeiro, porque o agressor normalmente é maior. O ataque é surpresa, ambiente fechado. E lembrem, é meio óbvio dizer isso, mas o inimigo de uma mulher no cenário urbano não é uma mulher. É o quê? É um homem. Então, isso muda muito as coisas. O que realmente vai funcionar, quando a gente fala de defesa pessoal para mulheres, vai ser um conjunto de pilares de treino. Consciência situacional, treino de reação ao susto, controle da adrenalina, explosão curta e fuga, alvos vulneráveis e condicionamento mental sob pressão. E é muito importante, porque muitas vezes a gente trabalha arte marcial, ou defesa pessoal, e se esquece de algumas coisas muito importantes. Controle do indivíduo por uso de técnicas de grappling ou wrestling, ou o próprio jiu-jitsu, tá? Só que adaptando ele para a rua. E destaco o que mais? Em cenários de você usar o jiu-jitsu, o wrestling, grappling para a rua, você deve se lembrar o seguinte: não vai finalizar o cara na rua. Por quê? Porque pode dar certo. Você pode aplicar um armlock nele e ficar com ele até a polícia chegar. Ou você pode se transformar numa almofada que alguém pisa ou numa bola que alguém chuta. Ou seja, você se torna um alvo fácil. E não vai valer a pena nenhum você correr esse risco. Tá? Porque, vou falar de novo, principalmente nessa tão
em semana maravilhosa que a gente está no Dia Internacional da Mulher. E esse vídeo foi pensado nisso, tá? Mulheres sofrem com ataques próximos o tempo todo, agarrões, puxões, imobilizações. Elas passam pelo congelamento por choque emocional. Uma mulher está andando na rua, é abordada por um indivíduo que muitas vezes quer fazê-la mal, assaltá-la, abusá-la. Ou o abuso das mulheres acontece até contra elas, acontece até no metrô, quando ela está voltando para casa ou no ônibus. O treino, nesses momentos, precisa incluir situações de pressão verbal também. Por isso, quando você treina a pessoa para defesa pessoal, independente se é homem ou mulher, você tem que falar. Perdeu, passa. Tem que criar essa linguagem verbal criminosa para induzir a pessoa a reagir de verdade. Senão a pessoa vai ficar uma coisa mais robótica, uma coisa mais mecânica e não vai levar ela a lugar nenhum. Quantas vezes você não vê aí vídeos irreais no Instagram, técnicas milagrosas, desarmes coreografados, tá? Não existe técnica mágica, existe a estratégia realista, tá? Vamos lá, vou dar para você um modelo ideal de um treinamento para mulheres, focado na defesa pessoal. 40% só de consciência e prevenção. Ensinar a mulher a buscar a rota de fuga, analisar o ambiente, interpretar os possíveis inimigos ao redor e saber lidar com diversas situações. 30% do treino é só em reação física curta e objetiva, que você pode gerar isso por meio de respostas frequentes, como socos, chutes, tá? Puxão de cabelo, esganhadura, tá? Um agarramento com um abraço de urso, essas coisas assim. 20% condicionamento físico específico, que é o quê? É você treinamento em manoplas, aparadores, flexões de braço, alguns exercícios físicos, que, por exemplo, que a gente aplica no TSM, tem algumas características militares para preparar o indivíduo a se acostumar com os embalos físicos de uma pressão. Porque quando você está na pressão real, a adrenalina sobe, então o cansaço físico é eminente. E 10% de simulação de caos, ou seja, 10% é para você gerar pressão absoluta. É o que a gente chama no TSM de ciclo de ataque e corredor de ataque, onde ataques sucessivos vão acontecer e você vai ter que saber lidar com eles. Tá? Os treinos intervalados, curtos e explosivos funcionam nesses casos também. Ou seja, você cria uma memória neuromotora na mulher. E mulheres devem treinar diferente sim. Porque o cenário é diferente. E homens também deveriam treinar diferente para a defesa pessoal. Isso vai evitar uma polarização negativa e vamos ampliar mais essa cultura de defesa pessoal que a gente precisa. Empoderamento. Veja bem, o empoderamento real não é dizer que você é igual fisicamente. É te preparar estrategicamente para vencer qualquer situação. Força é importante, estratégia é decisiva. Se você acredita que defesa pessoal precisa ser tratada com seriedade, comenta aí para mim agora. Comenta aí. Defesa real. Curta e compartilha com uma mulher que precisa ouvir essa verdade. Porque aqui a gente não vende fantasia, a gente ensina sobrevivência. Galera, inscreva-se nesse canal, ativa o sininho para não perder mais vídeo 1 e deixa aí um like para mim e fica ligado para as próximas novidades que vão vir. Mas eu vou soltar uma aqui já de uma vez, hein? Teremos lives aqui no canal. Fica ligado para os avisos. Ok? Tamo junto!